A Fran certamente vai concordar com o que eu vou dizer agora, porque eu acho que existem duas formas de você torcer a escritura. Uma à direita e uma à esquerda. Como é que você torce os modelos familiares mais à esquerda? Dizendo que não existe modelo. Então, não tem nenhum problema a mulher trabalhar fora e o homem ser um pai que fica em casa. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum, nem como uma situação extraordinária. Isso pode ser, os papéis são totalmente intercambiáveis. Não existe modelo de autoridade ou liderança na família, nada disso, né? Homens e mulheres são duas figuras idênticas, só mudam na biologia sexual, mas tirando isso, são intercambiáveis em tudo. Mas tá um outro caminho pra mim, que também é um jeito de torcer a escritura, que é a direita. Quer dizer que os papéis masculinos e femininos são total, completa e extensivamente definidos na escritura, de forma que nada pode ser mudado, de forma que tudo tá muito claro lá, e a verdade é que não tá. Você não consegue definir a partir da escritura todos os detalhes de tudo que se estabelece em termos de arranjo familiar. A família conservadora não é a família cristã, não é a família bíblica. O ideal de família de o pai trabalhando, ganhando muito dinheiro, a mãe em casa de tempo integral, fazendo pão de manhã, pros seus 178 filhos, que são abertos à vida, que fazendo homeschooling, tudo isso é bom, eu acho top. Mas eu não posso dizer que esse é o modelo de família bíblico, padrão. Essa é a família que Deus aprova. Porque Deus é maravilhoso e aprova muitas famílias que vivem de acordo com a palavra. Eu acredito que a família bíblica é uma família conservadora. Mas você não pode dizer que um modelo de família conservadora faz o caminho inverso de virar a família bíblica por isso. Porque não vira. Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 38. Eu sou o Rodrigo Bibo e deixa a menina rodar. Referências pentecostais. Eu sou Iago Martins e aceitar críticas justas não é dar poder pro outro lado. Olha, muito bom. Eu sou Francine Veríssimo Walsh e o título do novo livro do Iago é absurdo. Eita, na verdade tem vários absurdos, porque o novo livro do Iago já é uma frase meio absurda também. É o Max Lucado da teologia, praticamente. O que é isso? Eu não sei se eu interpreto isso como um elogio. Acho que vou tentar entender como um elogio. Não, o Max Lucado é legal, cara. Ele tem mais coisa legal do que coisa... Eu gosto do Max Lucado. Mas... Não, legal. Eu acho que eu já li um livro dele há um tempinho. Foi bom. É bom. É aquela aguinha, né? Assim, a aguinha com açúcar, é bom. Faz bem. Quem tá dizendo é o Bibo, não sou eu que tô dizendo isso. Sou eu. Não, eu gosto do Max Lucado. Eu já li acho que uns 3 livros dele. Eu gostei que você falou o Max Lucado da teologia. O Max Lucado, então, não é da teologia. O Max Lucado é da... Ele é, mas é a teologia mais devocional. Ô, Fran, tu chega... Bibo, você tá se complicando, Bibo. Pois é. Ô, Fran, tu tá aqui pela primeira vez. Agora é por isso que o pessoal cala a mulher, viu? Ele é isso, mano. É isso. Entendeu? Vou lavar uma louça. Vá para casa. Eu vou lavar uma louça ali. Gente, olha só, que legal. Estamos aqui. Desculpa, galera, a gente tá rindo. É porque eu acho que eu fico nervoso quando o assunto é muito sério. Aí eu utilizo o humor como escape pra gente tratar de um tema tão sério. Enfim, não, mas o Max Lucado é da teologia, mas é aquela teologia mais devocional, mais soft, tá? É aquele... Você lê ele pra fazer aplicações pra sua pregação. É nessa vibe aí. Mas, Franz, seja bem-vinda aqui ao BTcast pela primeira vez, até que enfim. Obrigada, é um prazer, de fato, né? Faz tempo que a gente tá tentando. Acho que desde que você lançou o livro com o Iago, que eu me recuso a falar o nome porque eu não lembro. É Ela na Presença... Ela, a imagem dele. A imagem dele. Ela, a imagem dele. Exato. Lindo título, eu adoro esse título. Aliás, esse livro aí, tá pela tua editora, né, Iago? Ou já ampliaram pra alguma... Sairá em novíssima edição, já vou dizer aqui em primeira mão, pela Mundo Cristão. O que é isso? A Mundo Cristão não para. A Mundo Cristão botou o Iago no calabouço e os seus amigos. Agora tá pegando todo mundo aí. Eu trouxe meus amigos pro calabouço da Mundo Cristão. Exatamente. Muito bom. Poxa, então não vamos falar muito do livro, porque vai ter podcast sobre ele em algum momento, então, aqui também em Bibotalk. Oba! Mas que bom, Fran, que bom que deu certo e é legal. Iago, e seja bem-vindo também, né? De vez em quando o Iago aparece aqui no BTcast. Volto, a contragosto de metade dos amigos do Bibo. Mas para a alegria da outra metade. Exatamente, é isso. E a gente tá aqui pra ser ponte. Vamos construir uma ponte em nós, como já cantava o antigo hino. Ponte para a Terabita. Exato. Que é um filmaço, eu gosto. Acho que agora que eu tenho maturidade pra assistir aquele filme, né? Porque ele foi vendido como... Triste demais. Ele foi vendido como fantasia, né, mano? E o filme é mó traumático e tal, né? Enfim, coisas que a gente só entende depois de adulto. Eu gosto de filme traumático. Eu gosto de falar de trauma, deu pra perceber. Exato. Ó o link. Bem, Iago, a gente tá aqui
aqui pra falar realmente do seu novo livro, que sai pela Mundo Cristão, a parceria que tem dado muito certo aí, Iago Martins e Mundo Cristão. Já teve Onde os Fracos Não Têm Vez, não, esse é um outro filme muito bom, que é Você Não é o Ponto... Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching. Exatamente, né? Então um livro... Os meus amigos Pedro Pamplona e Guilherme Nunes. Exato, que é uma crítica aí à teologia coach. E também o aclamadíssimo Fogo no Parquinho. Fogo no Parquinho, que inclusive tem a capa aí do nosso querido Guilherme Match, que é vitrinista Genial, capa genial. do BTcast. E a capa realmente, ela é... Enfim, a metalinguagem tá sensacional. Ele teve a ideia de colocar um trepa-trepa na capa do meu livro. Achei genial. Olha, Socorro, eu nunca tinha pensado nisso. Então, é isso que eu tô falando, Iago. Tem uma galera que não se toca nesse detalhe, Uau. que o brinquedo que tá pegando... Não, eu só soube porque amigos meus disseram isso. Porque eu não sei o nome desse brinquedo. Genial. É um trepa-trepa, é genial. É metalinguagem, cara, o Matt é realmente... Ele é o capista dos meus livros também, das vitrines do BTcast. O cara é sensacional, sensacional. Iago, e você vem agora com uma obra aqui, super provocativa, mas necessária. Igrejas que calam mulheres. Como eu tô aqui só com um PDF, eu não tô com um subtítulo aqui, mas eu acho que tem um subtítulo na capa. Não tem subtítulo, Não tem? Just Like That, é isso. Não tem. É igrejas... Just Like That, sem subtítulo. Sem- Achei que é conceito, não colocar subtítulo. Olha aí, é isso. Não precisa de mais explicação, é isso. Igrejas que calam mulheres. Eu acho que a primeira pergunta que eu posso fazer pra vocês, que é um tema muito sério, é... Vocês dois têm uma posição chamada de complementarismo, aí dentro das discussões do papel da mulher na igreja, tem o igualitarismo e o complementarismo, e vocês dois ocupam, né, dentro dessa esfera da discussão, estão dentro do complementarismo. E vocês que estão nessa posição perceberam esse problema que geralmente acontece em igrejas complementaristas. Não que igrejas igualitaristas não tenham os seus problemas também, mas vocês perceberam dentro do movimento do qual vocês fazem parte, esse silenciamento da mulher. Eu queria começar contigo, Fran. Você como uma teóloga, você que é alguém que produz conteúdo, é alguém que fala, que escreve, então obviamente você tem um talento e nós como crente acreditamos que você tem esse chamado do próprio Deus para falar, expressar, enfim, aquilo que você aprende com ele e com a história da igreja, a tradição e os teólogos e teólogas, enfim. Como é que esse tema te toca particularmente? Se é que você pode compartilhar, né? Eita, dá um podcast inteiro, né, Fran? Na hora que seja esse podcast aqui, então, e no final a gente fala, compra o livro do Iago, pronto, é isso. Olha, Bibo, eu acho que desde que eu me tornei mãe de menina e agora de uma segunda menina, esse assunto me incomoda muito mais. Eu acho que quando é algo pra nós é um incômodo singular, mas quando é algo que a gente começa a ver, vai se refletir na vida das nossas filhas, é um incômodo muito maior. Então foi por isso que eu escrevi o meu livro, inclusive, foi esse incômodo de pensar como a igreja vê a mulher. Infelizmente, eu creio que o meu histórico, ele é, assim, felizmente pra mim, mas infelizmente no geral, ele é meio mild, meio não tão ruim quanto a gente vê por aí. Então eu até fico, não, mas não foi tão ruim. Mas foi ruim demais, porque assim, eu tive pastores me falando que eu não precisava ir pra faculdade, porque eu ia casar e ser mãe, isso quando eu tinha 16 anos. Nossa. Não tinha nenhuma perspectiva de namoro, nem nada, mas ele falou, não, pra que você vai pra faculdade? Você vai casar e ser mãe. Tive várias situações em que me falaram que eu não podia estar na internet, porque a internet não era lugar de mulher, ou era um lugar muito terra de ninguém, que por vezes vinha de um lugar de cuidado, né? Mas, não sei, se você tem uma moça na sua igreja que tem esse chamado, não é o jeito de lidar, né? Não, tem que sair da internet. E aí, pra além de igreja local, na internet várias vezes, né? Fui cancelada, já tive várias situações em que eu vejo pastores proeminentes falando do púlpito de conferências exatamente o que eu falo, mas quando eles falam, eles são aplaudidos, e quando eu falo, eu sou feminista, eu sou... Eita, nós. Ô, Fran, eu não sou terapeuta, mas eu queria que tu sentasse naquele sofazinho atrás de ti ali, eu quero conversar um negócio contigo. Brincadeira. Não, mas assim, Fran, Eu acho que um dos casos mais emblemáticos, Fran, de cancelamento por ser mulher, porque eu nunca fui cancelado por ser homem, já fui cancelado muitas vezes, isso aí é... Por ser Iago, né? Por ser Iago. Por ser Iago, isso faz parte, isso aí é uma coisa que eu construí a duras penas, mas de ser cancelado por ser homem nunca aconteceu na minha vida. Agora, ser cancelada por ser mulher, isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes no Instagram, por causa das coisas que você fala sobre feminilidade, está na posição de feminilidade falando sobre feminilidade, não é? Como naqueles rios que saiu na igreja presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, que foi um caso pra mim muito emblemático, das pessoas dizendo, por que uma mulher tá falando... Foi marcante.
essas coisas, ou mulher não pode estar aí falando essas coisas, é pecado que mulher fale, mesmo no congresso de mulheres, por que pareça, simplesmente porque você estava dizendo que mulheres também são importantes pro reino de Deus. Olha só. São aliadas, né? É que tu usou a palavra aliada, né? Aí não dá, essa tradução é feminista, é progressista, né? É taxista. Mas eu quero voltar depois desse vídeo de Pinheiros, porque foi meu primeiro contato também com o teu cancelamento, assim, e a magnitude que acabou tomando, né? Mas eu fiz a brincadeira do sofá ali, Fran, porque eu não sei se tu vai lembrar, porque, né, enfim, tu tinha 16 anos, se bem que eu não sei quantos anos tu tem, né? Talvez tu tenha 23 e não faz tantos anos assim. 31, faz 31. Mas, Fran, tu ouviu isso de uma autoridade eclesiástica, certo? Pra que fazer faculdade se você vai ser esposa e mãe? Como é que a Fran de 16 anos lidou com isso? Tu seguiu esse conselho? Então até hoje tu não tem nenhuma faculdade? Como é que tu abstraiu? Como é que tu ouviu de uma autoridade religiosa? E que às vezes o pessoal não tem noção, mas, gente, autoridade religiosa é uma coisa muito séria. E acho que até a Fran fala isso no prefácio do livro, né? Tem pessoas que vivem a vida, uma vida escravizada porque ouviram uma liderança religiosa mal informada, mal preparada, enfim. Como é que a Fran de 16 anos lidou com isso, com essa informação, né, com esse conselho? Olha, isso é algo que é o que você falou, é uma coisa de terapia ainda pra mim, porque era o meu pastor, eu só tinha um pastor na igreja, então era o meu pastor. Olha E só. é um homem que eu amo de coração. Então eu acho que essa dicotomia que é muito complicada na minha cabeça, né? Eu acho que veio do fato de ele ser mais conservador do que eu me consideraria hoje, e eu sei que veio de um lugar de cuidado, né? Eu preciso dizer isso. Eu era um pastor bem mais velho, então veio de um lugar assim, não, as meninas da minha igreja precisam, entendeu? Mas, claro que foi um conflito, né? E eu acho que a minha personalidade meio de não aceitar as coisas da forma como elas são foi algo positivo nessa época. E eu também tinha pais que não que não aceitaram esse conselho. Recebi alguns conselhos ainda mais problemáticos nesse sentido, conselhos do tipo, o fulano gosta de você deveria casar com ele. Mas eu não gosto do fulano. Mas o papel da mulher é respeitar o marido que tem que amar a mulher. Então, assim, eu poderia estar casada com uma pessoa que eu não amo, sem faculdade. Então, assim, foi algo que poderia ter sido extremamente perigoso. Pela graça de Deus, não o foi. Eu simplesmente disse não, obrigada, e segui minha vida. Olha só, rebelde. Fran rebelde, foi pra faculdade. Olha a rebeldia. Rebelde. Mas Fran imagina, rebelde. Fiz faculdade de pedagogia, ou seja, né, super rebelde. Olha aí, meu Deus. Ou seja, né, progressista ainda por cima. Deixou de ser mãe? Deixou de ser mãe com isso? Mas assim, eu acho que as meninas de 15, 16 anos que estão ouvindo esse tipo de conselho, talvez não tenham a mesma personalidade que eu tenho. Tem uma personalidade de querer agradar o pastor, querer agradar quem tá dizendo. Então, assim, é o que você apontou. É extremamente perigoso pra psique do adolescente que tá se formando ali, tá num momento de formação, talvez um dos mais importantes da vida humana, e recebendo de uma autoridade espiritual esses conselhos. Então, assim... E aí, se não tem paz também, né, com a cabeça no lugar, a coisa pode desandar mesmo, né? Isso acaba virando realmente um tipo de apagamento, né? Quando o último capítulo do Igrejas que Calam Mulheres é sobre trabalho, sobre mulher poder ou não trabalhar fora. E muitas igrejas tratam o trabalho feminino como uma coisa indesejada, né? De que mulheres não deveriam ter capacitação profissional, porque elas não deveriam estar nunca no mercado de trabalho. E a mais fina verdade é que nós não vivemos em um mundo de fantasia e de ilusão, onde pessoas não precisam trabalhar. Muitas famílias precisam do trabalho feminino externo, né? No emprego, no mercado de trabalho. Não, mas na América Latina. Para sobreviver, para poder comer. Eu pego aqueles livros de feminilidade americano às vezes e diz lá, quando a mulher trabalha fora, ela está sempre em busca do luxo e do excedente, nunca é em busca da sobrevivência, blá blá. Eu queria que viesse dizer isso sobre a Vila Peri aqui, onde eu pastoreio, que a mulher ganha um salário mínimo, o marido ganha um salário mínimo, às vezes nem isso, tem 3 filhos, tem um pai doente pra cuidar, e aí a mulher trabalha fora pra poder ter o que comer. Aí eu tenho que pastorear mulheres que leem esses livros e se sentem menos esposa, menos mulheres, menos cristãs, se recriminam por trabalhar fora, e muitas vieram de igrejas que condenavam que trabalhasse fora, que dizia que era pecado, que não devia, e a pessoa sente, poxa, mas se eu não trabalhar fora, meus filhos não comem. E a pessoa vive num tipo de dualismo terrível no próprio coração. Agora, além disso, há vários outros cenários onde a mulher trabalhar fora é altamente justo. Os filhos crescem, o filho cresce é o quê? Vai ficar fazendo jardinagem pro resto da vida? E é isso? Vai virar esposa troféu? É isso que Deus quer da mulher? Que ela fique só em casa? Nossa! Né? Pô, Ai, tá na moda isso aí agora, né? tá na moda. Ô, Iago, deixa eu fazer... Ô, Iago, já que você fez... Eu ia perguntar pra ti como é que tu lidou com esse tema, mas agora tu já pulou um pouco a pauta e eu adoro quando sai tudo do controle. Iago, esse lance aí, porque esse é um tema que eu vejo que vem direto na tua caixinha, vem na minha também, esse lance da mulher trabalhar e tal, né? Mas, gente, Iago, eu imagino que tu deve ter pesquisado isso. Que textos a galera utiliza pra dizer que a mulher tem que ficar ali em casa e ela não pode trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, assim? Como é que se dá essa construção teológica, né? Assim, qual é a construção teológica
lógica, né, do pastor que chega pra menina de 16 anos e fala, olha, pra que estudar? Você vai ser dona de casa. Legal. Eu acho que não é uma questão tanto do trato do texto. É um tipo de mentalidade obtusa acerca de como aplicar o texto à vida real. Porque você não encontra em nenhum lugar na escritura dizendo mulheres não podem trabalhar fora. Você não encontra isso em lugar nenhum. Ao contrário, você encontra textos que mostram mulheres trabalhando. Você encontra a mulher de Provérbios 31, que compra terrenos e vende terrenos pra conseguir lucro pra família. Qual é a grande questão? É que a gente não vive mais no mundo de Israel. Se a gente vivesse em uma sociedade agrária, onde as pessoas trabalham majoritariamente dentro do lar, a mulher trabalhava a partir do lar, o homem trabalhava num campo que ficava próximo do lar. Assim que o filho conseguia segurar uma enxada, já estava com o pai no campo. Assim que a criança conseguia segurar um pilão, ela já estava com a mãe trabalhando também. O trabalho se dava em volta da família. Então, não existia essa polêmica muito grande sobre trabalhar ou não, mulher podia trabalhar ou não. Até porque o trabalho era muito dividido fisicamente. O trabalho no campo era um trabalho fisicamente agressivo. O homem era fisicamente mais preparado para aquilo, pela sua testosterona, estrutura óssea, massa muscular e tudo mais. O trabalho da mulher muitas vezes se dava no ambiente doméstico, majoritariamente, porque ela administrava aquilo que era feito a partir do campo. Com a mudança, com a Revolução Industrial, em que o trabalho agora se dá majoritariamente fora de casa, você começa a ter um tipo de conflito entre o trabalho feminino e parte da atuação feminina, que eu também acredito que vem da escritura, que é um trabalho doméstico, uma vida que envolve o cuidado majoritário dos filhos, principalmente na infância dos filhos, não é? Questões que envolvem vida familiar ali mais intramuros, digamos assim. E aí você tem um conflito. A mulher pode trabalhar, não tem problema nenhum, mas a mulher não deveria trabalhar fora de casa. E essa é a grande questão dos círculos conservadores. Porque se ela trabalha fora de casa, quem é que vai ficar com os filhos? Quem é que vai cuidar dos filhos? Vai entregar o filho pra escola? Vai entregar o filho pra creche? Vai entregar o filho pra uma avó? Então a mãe tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Isso a gente encontra outros textos bíblicos que vão falar majoritariamente do homem como aquele que tem um papel de provedor. Você vê isso na maldição da queda, com Eva e com Adão, em que Eva recebe a maldição sobre o parto dos filhos, enquanto o homem recebe a maldição sobre o trabalho no campo, o que demonstra parte da atuação principal de ambos. Você encontra ao longo dos salmos e dos profetas o papel de homens como aqueles que são recompensados em conseguir prover para as famílias e ter sua mulher em volta da mesa, em casa, fecunda e tudo mais. E você vai ter Efésios 5 falando de parte da missão masculina, a ideia dele ser aquele que provê para o corpo da mulher. Ele quem traz a provisão e os recursos. Até aí, eu como um complementarista, eu como um cristão de leitura mais conservador da escritura, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum com a ideia de que o homem tem a principal função de provedor. Eu acredito nisso ainda, certo? Porque o meu livro, assim, pronto, o Iago virou feminista, não é? Tá falando de mulheres que são caladas. Então, assim, eu acredito que o homem tem a principal função de provedor numa família. Eu acredito que a mãe tem uma função principal de cuidado com os filhos numa família. E eu acredito que é vantajoso que uma mãe esteja em casa com seus filhos. É bom, é o melhor. Mas o que é que eu também acredito? Eu acredito que a gente não pode ir além daquilo que a escritura diz e transformar em pecado aquilo que a escritura nunca trata como pecado, que é o fato da mulher trabalhar fora. Eu não posso desconsiderar as infinitas realidades possíveis do mundo aí fora, de necessidade de trabalho feminino fora de casa também, não é? Porque muitas vezes isso surge. Eu não posso considerar a mudança cultural no modo como trabalhamos, que faz com que uma mulher que esteja em casa de tempo integral só cuidando dos filhos, não é a mulher bíblica. Assim como a mulher que tá fora de casa trabalhando sem cuidar dos filhos, também não é a mulher bíblica. Porque a mulher bíblica era a mulher que estava em casa trabalhando junto dos filhos. Isso é possível hoje? Pra quase ninguém. Pra quase ninguém. Não é? Como é que eu vou agora ter uma estrutura de trabalho em que eu estou em casa, trabalhando junto com os meus filhos, recebendo a provisão que vem do campo do meu marido? É isso que Deus quer da gente, então? É que a gente volte ao modelo bíblico de trabalho agrário? Então, o grande inimigo da revolução industrial? Não, venha para o marketing digital e trabalhe no conforto da sua casa. Não, é por isso que a maioria dessas grandes influências anti-trabalho feminino trabalham com o Instagram em casa. Porque estão ganhando dinheiro via dizer pras mulheres que elas não deveriam trabalhar. Eita! Né? Então o que acontece? Você tem um monte de realidade de pobreza, tem mulheres extremamente qualificadas que poderiam, obviamente, usar os seus talentos para o serviço do mundo e entender que em alguns períodos particulares da vida, elas vão ter que focar um pouco mais no lar, principalmente com filhos pequenos. Mas essa é uma fase da vida. Os filhos crescem. E depois que crescem, o que acontece? Filhos podem não nascer. Quantas mulheres não são estéreis? Quantos homens não são estéreis? Se filhos não nascerem, o que acontece? Maridos podem morrer. O que acontece com essa mulher? Maridos podem ficar adoentados, incapacitados. E aí? Pobreza extrema pode chegar em algum momento. Então existem uma série de cenários que fazem com que mulheres precisem estar preparadas para o mercado de trabalho, que seja muito útil que elas tenham outras formações para poder sustentar suas famílias em caso de necessidade, e entender que na cultura hebraica, família estendida participava da criação dos filhos. Então você deixa pai e mãe, mas você deixa pai e mãe, normalmente era nos fundos do terreno infinito do seu pai. As crianças eram criadas todas juntas ali. Todo mundo ficava correndo junto, avô, avó, ficava como autoridade ali dentro com os meninos também. Isso é uma coisa que nós não temos hoje na sociedade, em que se você quiser ajuda, vai ter uma babá, ou você vai ter que colocar seu filho numa creche pública, o que é que seja. Então é uma realidade muito diferente. Nós não podemos criminalizar algo que faz parte de uma aplicação atual de conceitos que são escriturísticos. Se a escritura dissesse é proibido que a mulher trabalhe fora, beleza, tá proibido, não pode, é pecado. Mas a gente não tem isso em lugar nenhum da escritura.
Então, eu recebo muito comentário quando eu falo sobre essa questão do trabalho, os comentários clássicos de Instagram, que o pessoal bota uma referência e bota aquele, né, Thug Life, tipo, ó, pronto, resolvi o problema. E geralmente a referência é aquele que sejam boas donas de casa. Então, eu acho que isso também é uma má compreensão do termo, né? E, como o Iago disse, da aplicação dele para nós hoje, que o boas donas de casa, na época em que isso foi escrito, a sociedade é completamente diferente. Ser uma dona de casa, então, era completamente diferente do que é hoje. Eu acho que um contraponto, talvez, seria que, historicamente, livros sobre parentalidade, eles eram majoritariamente escritos pros pais. Foi uma coisa, de certa forma, moderna trazer a maioria, quando você pensa em livros sobre ser pais, a gente geralmente pensa a mãe que tá lendo, né? E isso é uma coisa relativamente nova. E até quando a gente vê em Deuteronômio, né, fala que era dado pro povo aquela questão de ensinar os filhos a ler. Não era algo dado à mãe. Então, essa noção de que, assim, porque a mulher geralmente tem essa questão do materno, dos primeiros anos, enfim, de que a responsabilidade do inculcar a palavra, de que a responsabilidade da parentalidade cai na mãe, a responsabilidade de fazer dinheiro cai no pai. Isso é uma forma errada de olhar até mesmo para as escrituras. Mas eu acho interessante que numa sociedade como a nossa, como o Iago disse, em que eu não tenho a minha sogra morando no meu quintal, nem a minha mãe morando no meu quintal, é muito difícil para a mulher que quer ser uma boa mãe, uma mãe presente, e ao mesmo tempo usar os dons que Deus deu a ela, enquanto criatura criada à imagem de Deus que tem dons, é muito difícil pra gente fazer esse balanço, esse equilíbrio. Inclusive, até quando você brincou no começo, quando a gente tava conversando, a Fran não tem agenda, né? Por que a Fran não tem agenda? Porque a Fran tá trabalhando e tá sendo mãe. E geralmente os homens têm esse tempo pra, né? Se eu fosse escritor em tempo integral, Instagrammer em tempo integral, eu teria esse tempo pra falar, não, eu vou sentar fazer podcast, vou sentar fazer entrevista, vou sentar escrever mais livros. Então, eu só tô aqui porque minha esposa está nesse momento em casa cuidando dos meus 2 filhos, enquanto eu estou aqui. Igualmente. Exato. E assim, same. O meu marido tá lá embaixo cuidando da minha filha. Mas por quê? Porque é um sábado, entendeu? Então tem essa dificuldade da mulher. Eu acho que a gente precisa reconhecer ambos os lados, né? Por um lado, a gente também não pode falar pra mulher, porque eu não gostaria que as mulheres lessem o meu livro, ou o livro do Iago, e falassem, não, então eu preciso usar os meus dons, eu tenho o dom da enfermagem, eu tenho o dom do cuidado, enfim. E aí fica naquela pressão que já existe de ser uma boa mãe, mas agora eu também preciso usar os meus dons, porque senão não estou trabalhando pro reino. Então, assim, a gente precisa muito de sabedoria, que é o que? Aplicar o conhecimento pra tua vida. Qual que é a tua realidade? Eu tava conversando com a Isa, a esposa do Iago, outro dia, que as minhas amigas estavam olhando a véspera enquanto eu terminava o meu livro. E a Isa falou, eu queria muito ter essa troca, mas todas as minhas amigas trabalham. E as minhas amigas aqui na realidade de Estados Unidos, todas são mães em tempo integral que ficam em casa. Então, assim, realidades completamente diferentes. E eu vou dizer, na minha igreja, o sonho de toda mulher era não ter que trabalhar fora, era poder cuidar dos filhos pequenos. Eu não conheço mulheres que têm prazer, não conheço mulheres que têm prazer de colocar filho em creche, ou de deixar o filho com a avó. A maioria gostaria de ter um marido que provesse financeiramente o bastante pra poder ficar cuidando dos seus filhos em tempo integral. Às vezes você quer jogar na avó pra se livrar um dia ou 2 porque você tá cansado, mas isso faz parte de todo mundo, eu também. Ah, sim. Né? Quem nunca? Quem nunca? Só quem não tem filho, que acha que não. Eu ia falar isso, Todo mundo já pensou em devolver, né? Colocar de volta no ventre? Todo mundo já pensou em devolver. Dá pra devolver, Deus? Como é que faz? Onde é que é a devolução? O setor de devolução, onde é que é? Mas esse papo todo de, sabe esse negócio meio feminista, de mulher tem que trabalhar, não sei o que, cara, isso é papo de burguês, de pequeno burguês, sabe? De quem tem emprego bom. Quem vai voltar pro mercado de trabalho como médico, como enfermeiro, como coisa, beleza, tá tudo bem. A maioria das mulheres da minha igreja pegam 2 horas de ônibus por dia pra ficar 8 horas, sei lá, levando cantada de patrão ruim pra ganhar um salário mínimo. Né? Elas adorariam estar em casa se os maridos pudessem sustentá-las. Mas essa não é a realidade da vida da maioria dos brasileiros, gente. A maioria dos brasileiros vive uma vida completamente diferente. Você vai criminalizar essas mulheres, dizer que elas estão em pecado? Ou então os homens, né? Conheço muitos homens que ficam se sentindo menos homens porque não conseguiram ganhar mais dinheiro. Não conseguiram dar pra esposa a possibilidade de ficar em casa. Né? E os caras ficam lá se sentindo menos cristãos porque precisam ser ricos. E o que é que isso gera? Deixa essas famílias suscetíveis a um tipo de teologia da prosperidade afetiva, em que a única forma de eu ser crente de verdade é se eu ganhar muito dinheiro bastante pra manter minha esposa em casa, e se minha esposa for capacitado bastante pra poder cuidar de muitos filhos, né, que tem que ter filhos infinitamente, né, e isso gera um tipo de idolatria familiar, porque você cria um tipo de visão de família que não provém necessariamente da escritura. E joga um peso, né, e eu acho que tem uma fala tua ali, Iago, uma frase que eu achei interessante, que é isso, eu não vou dizer que é pecado aquilo que explicitamente a Bíblia não diz
que é pecado. Ainda que, de acordo com a tua visão que tu apresentou, a Bíblia tem indícios que aponte, né, para esse papel, indicando talvez uma preferência, né, aquilo que seria bom, mas ela não está criminalizando ou tornando o pecado o contrário daquilo, né? Sim. Porque é isso. A Fran certamente vai concordar com o que eu vou dizer agora, porque eu acho que existem duas formas de você torcer a escritura. Uma à direita e uma à esquerda. Como é que você torce os modelos familiares mais à esquerda? Dizendo que não existe modelo. Então, não tem nenhum problema a mulher trabalhar fora e o homem ser um pai que fica em casa. Isso é tranquilo, não tem problema nenhum, nem como uma situação extraordinária. Isso pode ser, os papéis são totalmente intercambiáveis. Não existe modelo de autoridade ou liderança na família, nada disso, né? Homens e mulheres são duas figuras idênticas, só mudam na biologia sexual, mas tirando isso, são intercambiáveis em tudo. Mas tá um outro caminho pra mim, que também é um jeito de torcer a escritura, que é a direita. Quer dizer que os papéis masculinos e femininos são total, completa e extensivamente definidos na escritura, de forma que nada pode ser mudado, de forma que tudo tá muito claro lá, e a verdade é que não tá. Você não consegue definir a partir da escritura todos os detalhes de tudo que se estabelece em termos de arranjo familiar. Você tem princípios bíblicos, e esses princípios bíblicos são aplicáveis a realidades diferentes. É um teólogo extremamente conservador, que é o John Frame, que vai falar de uma triperspectiva no fazer teológico, quando ele diz que há um aspecto normativo da teologia, que é aquilo que a Bíblia diz, e é isso que a gente obedece, ponto. Mas existem aspectos situacionais, que são as aplicações da escritura à nossa realidade. A gente critica os missionários americanos antigos, que vieram para culturas indígenas e não souberam diferenciar o que era o evangelho da aplicação cultural do evangelho, e queriam cobrar, por exemplo, os missionários traziam nos navios pianos. Você tinha que enviar missionário e piano, porque senão não ia ter música cristã pra ser cantada. Porque se não fosse com o piano, não podia, né? E a gente faz a mesma coisa com o modelo de família. A gente toma um modelo de família que é profundamente americano, que é fundamentalmente europeu, que é de países mais desenvolvidos e acha que esse modelo de família representa o modelo familiar bíblico. A família conservadora não é a família cristã, não é a família bíblica. O ideal de família de o pai trabalhando, ganhando muito dinheiro, a mãe em casa de tempo integral, fazendo pão de manhã pros seus 178 filhos, porque são abertos à vida e sabe, que fazendo homeschooling. Tudo isso é bom. Eu acho bom, acho top. Quero. Minha mulher fica em casa. Minha mulher não trabalha fora. Eu sou o provedor integral da minha família. Eu sou o único que traz dinheiro pra dentro de casa. Minha mulher fica em casa com nossos filhos, queremos ter muitos, se Deus der graça. Mas eu não posso dizer que esse é o modelo de família bíblico, padrão. Essa é a família que Deus aprova. Porque Deus é maravilhoso e aprova muitas famílias que vivem de acordo com a palavra. Eu acredito que a família bíblica é uma família conservadora. Mas você não pode dizer que um modelo de família conservadora faz o caminho inverso de virar a família bíblica por isso. Porque não vira. Ó, muitas coisas para digerir, hein? Muito legal, muito legal. Vai, Fran. Então, eu ia esclarecer que eu sou mãe que fica em casa, homeschooling, inclusive. Então isso não tá vindo de um lugar, é isso que me incomoda também, não tá vindo de um lugar de uma pessoa que tá ali falando, não, eu vou quebrar todos os paradigmas conservadores, porque nós dois estamos indo contra essas ideias, enquanto vivendo esses moldes de certa forma. A partir de dentro. E aí o que você falou da questão de... E desculpa o me interrupting. Você vai mansplaining? Vai lá. Não vou mansplaining, eu vou completar uma coisa. Eu acho que é importante essa posição, porque você falou sobre você ser mãe de tempo integral, fica em casa, homeschooler, não é? Eu como um pai também que provê integralmente, a gente tá seguindo esse papel de família conservadora, tradicional, nos modelos que a gente acredita que são os ideais da escritura, mas é isso que torna o nosso discurso importante. Eu ouvi o Guilherme de Carvalho falar uma vez, eu disse, isso 5, 10 anos atrás, eu disse, Guilherme de Carvalho, por que é que tu continua associado aos grupos da teologia da missão integral? Se as coisas que tu fala é completamente contra a maioria das loucuras desses caras aí. E ele diz, Iago, é porque a pedra que incomoda é a que tá dentro do sapato. A pedra que tá na rua, você chuta, mas a pedra dentro do sapato incomoda. Enquanto os caras me veem como parte do movimento, eu posso tentar incomodar. Eu acho que o pessoal de esquerda criticando essa obtusidade, né, dos modelos familiares, ou mesmo as questões de abuso, a gente vai entrar nisso ainda, que envolvem círculos complementaristas muitas vezes, é o tipo de crítica fácil de rejeitar. Você tá falando isso porque eu sou uma feminista, tá falando isso porque você é um igualitarista, tá falando isso porque você quer destruir os padrões bíblicos de família. Agora, quando a gente de dentro, conservadores, complementaristas, estamos aqui pra denunciar os nossos próprios problemas, aí a gente vira uma pedra que incomoda. Aí a gente vira uma pedra no sapato e aí a gente ganha, obviamente, o hate e o ódio de muita gente que quer manter um tipo de sistema de família que nem sempre é bíblico. Mas desculpa, pode continuar. Não, ótimo. Não que você precise da minha aprovação pra continuar, né? Ai, meu Deus. Vamos pegar essas piadinhas e vão achar que é de verdade, viu?
Eu só ia falar a questão do lado do ultraconservadora. O problema que a gente começou a notar nesse complementarismo é a questão de dizer que a masculinidade bíblica e a feminilidade bíblica sejam ontológicas, assim. A mulher, enquanto mulher, ela é submissa, a mulher, enquanto mulher, ela é sempre ajudadora, e o homem, enquanto homem, ele é sempre provedor, enfim. Que é uma teologia que vem ali do Piper, do Grudem, enfim, desde aquela biblical womanhood and manhood and womanhood, desde ali da década de 70, quando eles estavam tentando bater de frente com o feminismo que estava crescendo bastante. Mas essa ideia erradíssima de que isso são sinais da feminilidade, não da esposa, e não da mulher enquanto nesse ambiente social, nesse contexto social. Então esse que é o perigo também, essa questão da ontologia, né? De quando eu nasço mulher, eu já nasço submissa, entendeu? E aí isso gera terríveis problemas que acabam gerando tudo o resto que foi denunciado no livro aí. É aí que a gente vê essa divisão entre gerações de complementarismo, né? A gente tem um complementarismo de primeira geração, né? Com o Grudem e o Piper, né? No Recuperando a Masculinidade e a Feminilidade Bíblicas. É um livro basilar, eu acho, porque, principalmente pelo momento em que ele surgiu, tentando responder aos ditames do feminismo radical que foi crescendo naquele tempo. Mas eu acredito que os novos avanços do complementarismo têm sido muito benéficos para lidar com os problemas que o complementarismo de primeira geração acabou gerando, né? Eu vou dizer, o pessoal gosta de bater no Grudem, gosta de bater no Piper. Eu acho que o Grudem e o Piper lutaram muito contra alguns dos exageros que surgiram da teologia deles, assim, contra culturas de abuso e tal. O próprio Grudem chegou a mudar algumas posições recentemente em algumas obras mais novas sobre divórcio, por exemplo, sobre questões de adultério, de abuso, que são muito vantajosas, eu acho. Mas eu acho que nós temos autores mais modernos que também são complementaristas, que fazem divisões muito interessantes entre escolas do complementarismo, né, de primeira e de segunda geração, que o complementarismo de primeira geração seria o complementarismo amplo, que é a ideia de que toda mulher é submissa a todo homem, é basicamente isso, né? Então, em todo ambiente, você tem que, de alguma forma, incentivar e afirmar a liderança masculina quando você é uma mulher, seja no mercado de trabalho, seja no modo como você instrui um homem sobre onde chegar ao seu destino. No fatídico exemplo que o Piper dá, né? De que a mulher ela pode destruir a autoridade masculina quando vai dizer onde é que chega no lugar tal, quando o cara tá perdido, por exemplo. O que, na minha opinião, é uma grande bobagem, né? Mas você tem um tipo de complementarismo de segunda geração que qualifica melhor isso, que é o que nós chamamos de complementarismo estreito, termo que se popularizou com Kevin DeYoung, eu acho, que é muito usado hoje em dia também, em círculos reformados bem respeitáveis, que é a ideia de que o complementarismo ele tá associado à família e à igreja. Quando Paulo fala de submissão, ele fala que cada mulher seja submissa ao seu próprio marido. Esse é o contexto primordial. Existe uma submissão intrafamiliar, não é? E existe o contexto de igreja que envolve pastorado feminino. Mulheres não assumem a função de pastorado feminino também. E essa é uma posição que eu sigo, não segue a função de bispado, de presbiterato. Alguns dividem entre pastorado como dom e presbiterato como ofício, mas já é um outro debate. Mas a mulher não assumiria essa função de presbiterato, de liderança da igreja, não assumiria funções pastorais relacionadas a isso. Esse é um tipo de mas nesse tipo de complementarismo você não aplica isso a questões culturais, sociais, de trabalho, de que toda mulher tem que, de alguma forma, reconhecer uma liderança em todo homem, ou o que é que seja, porque isso seria levar esse complementarismo a um lugar que ele não se propõe. Né? E esse avanço do complementarismo para todo tipo de relação humana é que acaba justificando uma série de cenários meio absurdos, como por exemplo, como a Beth Edson Barr cita num livro que eu odeio o livro dela, acho muito ruim o livro dela, mas eu também acho muito ruim. Por mais que o livro dela seja horrível, tem alguns testemunhos muito tristes dela dando aula de história numa faculdade, ela é uma PhD em história, e um aluno dizendo, você não pode dar aula porque você é mulher, você tem que submeter a sua aula ao seu marido, para o seu marido dizer se você pode dar ou não essa aula. Pô, mas ela é PhD em história e o marido não. Não, então se você é mais estudada que seu marido, você não permite que seu marido tenha autoridade sobre você. Então você não pode ser tão estudada assim. Como no discurso de um pregador neopentecostal famoso, em que ele prega dizendo que a mulher não pode estudar, porque se ela estudar, como é que o marido vai ser a cabeça dela? Se ela tiver mais formação do que o marido. E aí a gente cria uma cultura de apagamento e diminuição da mulher para que ela possa estar nessa posição de submissa, que não é o tipo de submissão que a escritura estabelece. Não, eu acho que o perigo talvez seja justamente nessa obra da Barr e em outras situações, é que a pessoa sofre sob um jugo de um complementarismo radical, que foi o caso dela, e aí a pessoa fala, então chega, então o complementarismo é abusivo em si mesmo.
Eu acho que foi isso que eu... É que ela tá no contexto, né, em defesa da Beth, ela tá naquele contexto da Convenção Batista do Sul, lá também, Com onde certeza. saiu aquele, né, mais de 720 casos, né, de abusos, de mulheres silenciadas e abusadas e tal. Então, acho que esse Sitzenleben vivencial dela é bem chocante mesmo, né? É muito chocante mesmo. Mas esse lance do abuso, né, Iago? Um dos motivos que te levou a escrever esse livro, né, e ter a participação da Fran, da Norma, que são mulheres que estão aí também falando sobre isso, lutando contra isso. Qual foi o gatilho, assim, Iago? Opa, preciso escrever sobre isso, né? Não sou mulher, mas preciso usar o talento que Deus me deu e a voz que Deus me deu pra escrever sobre isso, assim. Tu lembra qual foi o start pra essa obra em específico? Eu lembro claramente. Foi quando eu descobri que Douglas Wilson viria ao Brasil. Eita. Tá, e o que tem... Foi claramente aí. A gente tá citando nomes aqui, galera, porque, bem, se você nem sabe quem é Douglas Wilson, continue nem sabendo, tá? E se você sabe quem é, você sabe o que aconteceu na internet e tal. Mas, ô Iago, contextualiza um pouco, então, pra quem tá meio perdido, assim. Mas o que? Douglas Wilson? Eu gravei, deve fazer uns 2 anos, eu acho, um vídeo descrevendo aquele famoso relatório da SBC sobre os casos de abuso, décadas de abuso que foram silenciados por lá. E vários outros casos que envolviam encobrimento de abuso sexual em igrejas cristãs nos Estados Unidos. Eu escolhi um recorte no meu vídeo, que era um recorte duplo. Eu lidei com casos americanos, era o primeiro recorte, e com casos de igrejas reformadas. No caso de igrejas reformadas, eu queria falar do meu movimento. A gente tem muitos denúncias de abuso no mundo neopentecostal e tal. Eu queria falar do meu próprio grupo. Eu adoro a crítica interna. Tem uma crítica doméstica, né? Uma crítica doméstica. Mas eu olhei para os Estados Unidos principalmente porque lá você tem tudo muito bem documentado. Você tem a prática de você contratar empresas de investigação privadas e tem dados públicos. No Brasil você tem, sei lá, fofoca de Instagram. Então não tinha como fazer isso no Brasil diretamente. Então eu foquei no cenário americano para fazer um vídeo, era mais fácil. Até para mostrar como fazer isso bem feito. Porque tem uma galera no Brasil que tenta fazer isso feito maluco, né? Então como é que isso é feito bem feito? Olha como é que foi feito lá nos Estados Unidos. Eu queria dar um padrãozinho. Eu citei o caso do Douglas Wilson, né? Que era um caso muito duro, em que ele... De vários casos que surgem, né, de denúncia, um deles era o fato dele ter defendido um pedófilo condenado da sua igreja para o juiz, para que ele não recebesse uma pena muito dura. O juiz, na pena que fez, disse para esse pedófilo que ele não poderia casar, porque ele era incorrigível, porque se ele casasse ele não poderia ter filhos, mas o Douglas Wilson entendeu que a decisão do juiz era estúpida, casou esse pedófilo com a jovem da sua igreja, incentivou que houvesse filhos e o cara também colocou o filho em situação de possível abuso. Aí vários outros casos que envolvem Douglas Wilson. E infelizmente Douglas Wilson é um escritor sobre família muito respeitado e muito lido no Brasil. Quando, depois desse vídeo ter ido pro ar e as pessoas começaram a discutir o assunto, acho que cerca de 1 ano depois saiu o anúncio de que Douglas Wilson viria para o grande conferência no Brasil. Eu entendi, cara, eu preciso lidar com esse assunto melhor. O meu vídeo, por mais que tenha sido um vídeo viral, não é um vídeo que dá toda a profundidade eclesiástica que é necessária para lidar com o assunto. No meio tempo disso, eu sou pastor de igreja de periferia. E eu lido com casos que envolvem abuso, violência, o tempo inteiro. Enquanto eu tô gravando aqui, eu tava, antes de gravar, lidando com um caso que envolve violência doméstica na minha própria igreja. E quando acabar aqui a gravação, eu vou voltar a lidar com isso. Envolve já o presbitério e tal. E assim, eu lido com isso o tempo inteiro. Eu pensei, caramba, essa é uma realidade que eu tô vivenciando como pastor de igreja, com alguma frequência. Tem esse cara que é um grande problema pra teologia, pelo modo como ele cuida desses temas na igreja dele. Isso vira um padrão pra outras pessoas também. Eu vou produzir um material, então, de tentar instruir a igreja sobre como lidar com a mulher, a partir da teologia bíblica, assumir parte das críticas que são feitas aos conservadores, mas sem assumir as respostas que o outro lado tenta fornecer como resposta, que é abandonar um tipo de conservadorismo teológico. É mostrar que dentro do próprio conservadorismo teológico há uma forma de olhar para a escritura e para a mulher que é digna, que é uma boa teologia e que também fornece dignidade, né, para a mulher ao mesmo tempo, porque boa teologia mostra que homens e mulheres são criados igualmente à imagem de Deus, apesar, né, de alguns dizerem que não, que a mulher não é criada à imagem de Deus, que a mulher tem um potencial demoníaco mais elevado que o do homem, essas pataquada toda que sai de muito púlpito por aí. Foi esse o start, escrever esse livro em 4 meses, foi um livro de quase 300 páginas, né? Foi um tempo muito intenso que eu me voltei, então o pessoal ficava brigando, Iago, você não vai ficar comentando? Porque o pessoal ficava cobrando, né? Douglas Wilson está vindo pro Brasil, você não vai fazer nada, né? Eu não fiz nada, não fiquei comentando em rede social, não fiquei brigando na internet. Comentou, brigou. Fiz 3 tweets. Mas os 3 twitters, né, senhor Iago? Assim, são 3 twitters e, sei lá, umas 59 respostas, né? Não sei. Mas não transformei em vídeo, não fiz nada muito... Sim, não, assim, essa briga do Twitter envolvendo Douglas Wilson, eu não sei se a Fran se envolveu, eu não cheguei a ver o nome da Fran. Acho que a Fran tem bom senso, eu acho que nem tem Twitter, né, Fran? Tu tem cara de não ter Twitter. Eu não tenho mesmo. Não tem?
Eu aí, ó, sabia. Tá certíssima, Fran. Cara, assim, ó, se ela tivesse Twitter, ela não tá, você não teria dado 21 anos pra Fran se ela tivesse Twitter. Exatamente. Mas Ele tá igual nós dois, acabadaço. Exato, trabalhando no sol. Aí o que acontece? Eu descobri... Rodando de pneu murcho. Exato, eu tenho que encher o pneu do meu carro falando isso, vindo pra cá percebi. O que acontece? Vendi meu carro. Vendeu? É isso aí. Ah, claro, né? Tu vai viajar? Vendi, tô vai sem viajar, carro. né? Vai viajar. Eu tô igual um cracudo, eu tô vendendo tudo. Vendi minha câmera. O Iago, gente, pra quem não sabe, o Iago tá brigado com a Isa, vai sozinho para os Estados Unidos passar 6 meses lá, porque ele precisa de um detox da família conservadora brasileira. Preciso me reconectar comigo mesmo. Exatamente, ele precisa se encontrar. É uma piada. Eu vou com minha família pros Estados Unidos. Exato, eu até nem lembro pra onde eu ia com a interrupção que eu fiz agora. Gente, o que eu ia falar, eu já nem... Ah, não, da briga. Porque eu fiquei sabendo da briga e dos muitos absurdos que o Douglas Wilson fala, justamente por conta de postagens do Iago e de outros nas redes sociais, assim. Alguns recortes de livros, né, print de livros e tal, que, bem, eu não li o contexto, nem faria esforço pra ler o contexto também, mas, assim, era um pouco assustador. E aí eu vi também que, obviamente, que o Douglas Wilson, como o Iago falou, é um autor muito lido. Aliás, ele é famoso em parte dos Estados Unidos e no Brasil. No resto do mundo, ninguém dá muita bola pra ele. E aí eu fiquei um pouco... Obviamente, a galera veio defender o Douglas Wilson, né? E virou uma briga, assim... Eu vi, assim, discussões que eu falo, mano, são irmãos em Cristo e que estão, assim, se batendo de forma feia, né? Tava feio já, assim. Eu acho que chegou num nível que eu acho que foi quando o Iago parou e falou, não, eu vou tratar disso. Eu lembro desse tweet teu. Parei de falar sobre isso, eu vou tratar sobre isso de forma acadêmica, sei lá, enfim. Que eu acho que tava se referindo a esse livro, né? Tava se referindo a esse livro e tal. Exato, isso mesmo. Essa é a minha contribuição pro debate. Alguém comentou assim, o Iago não pode ver uma treta que escreve um livro. Você não acha que é melhor, não? Eu acho que é melhor. Eu acho que é uma vantagem, não? Né? Vamos transformar a treta em teologia? E aí a gente consegue produzir conteúdo teológico de verdade. Nos Estados Unidos tem essa cultura, né? Tem. O cara não escreve uma resposta num tweet, ele escreve um livro. Ou um artigo, né? Claro, só que com muita educação, né? Por exemplo, a gente ainda tá muito longe do nível de um N.T. Wright e um Piper, né? Dialogando e conversando teologia, né? A gente tá um pouco longe ainda. Mas enfim... mas falta umas décadas pra gente também, né? Falta umas décadas. Não, chegaremos lá. E faltam os Pipers e uns N.T. Wrights também, mas enfim, isso é uma outra discussão. Aí é outro nível de conversa. Exato. Então, na tua ideia, Iago, porque geralmente as respostas que tem para esses problemas de abusos que acontecem em círculos complementaristas, as respostas que tinham na tua visão, na visão da Fran, iam muito para um lado progressista da teologia. Então, nasce nessa ideia, não, peraí, eu reconheço que há um problema aqui no nosso meio, eu reconheço que a nossa teologia, se levada, né, numa interpretação errada, pode ser um ambiente para esses problemas, mas eu não preciso recorrer ao outro lado para dar uma resposta para isso. Não precisa jogar o bebê com a água suja da banheira, como dizem, né? Uma coisa que me incomoda muito no meu movimento reformado, no meu círculo calvinista, é que tudo aquilo que é dito a partir, né, toda crítica que vem a partir do outro lado é interpretado como algo que precisa ser rejeitado para você não dar poder pro outro lado. Então, se eu concordar com qualquer crítica igualitarista aos complementaristas, eu tô empoderando os igualitaristas. Então, eu tenho que excluir completamente qualquer crítica que eu receba. Eu acho que essa é uma postura que a gente perde muito, porque muitas vezes os inimigos conseguem perceber nossas falhas melhor que nossos amigos. E aí, existe uma vantagem em dar ouvido aos inimigos. É porque eles podem estar sendo instrumento de Deus pra a gente melhorar, se a gente der ouvido. Então, beleza. Por exemplo, eu peguei o livro da B.F. Alison Barr, né, o que eu citei aqui agora. O livro dela, eu não concordo com uma linha. Não concordo com uma única linha do que aquela mulher escreve sobre teologia. Mas ela descreve experiências que são reais, que é a experiência que ela viveu, e são terríveis, na mão de complementaristas. Eu vou dizer que é mentira? Que os complementaristas não estão fazendo isso? Estão. Então, o que é que tá acontecendo nos círculos conservadores para que se justifique coisas tão terríveis em nome da teologia que eu defendo? Entendeu? Porque é isso que pega pra mim. Pegam a teologia que eu defendo e usam pra matar a gente. Usam pra calar a gente. Usam pra silenciar a gente. Usam pra humilhar a gente. Poxa, mas é a teologia que eu defendo, devia estar sendo usada assim? Isso é intrínseco da minha teologia? Isso faz parte de alguma deturpação da minha teologia? Onde é que tá o problema? É isso que eu quis encontrar com a Igreja de Casa Mulheres. Mostrar como é que a gente deve interpretar melhor os textos bíblicos que falam sobre criação da mulher, submissão da mulher, liderança masculina, questões que envolvem o ser feminino e tentar apresentar um caminho mais maduro pra lidar com os nossos próprios problemas. O livro, ele é uma reafirmação dos ideais conservadores e complementaristas, mas ele o faz corrigindo muitos dos problemas e muitos dos maus usos que o meu complementarismo acaba, né, tendo aí pelo mundo de internet. É só olhar pra esse mundo de Red Pill, gente. Você entra nessas páginas de masculinidade bíblica, só o que você tem lá é gente torcendo a escritura pra criar um tipo de padrão de masculinidade e de humilhação, basicamente, da mulher que Jesus vomitará, né? Jesus vomitará no dia que chegar diante dele. Ô Fran,
Luana, tu como mulher, como é que tu se sente vendo? Eu já vi algumas páginas dessas de masculinidade cristã, não quero nem citar nome aqui, até pra não dar audiência, assim, mas é algumas coisas meio assustadoras, assim, e é legal que eu vi tanto complementaristas quanto igualitaristas, assim, tipo, realmente tendo ânsia de vômito, com a imagem da mulher bíblica. Acho que era uma que tinha até um desenho de uma mulher, assim, saia midi, clássica, assim, aí com todas as qualidades que uma mulher tem que ter e tal. E, nossa, tinha umas coisas, assim, que eram muito assustadoras. Não sei se chegou a ver esse meme, se te mandaram, mas como é que tu se sente, assim, diante dessas páginas de masculinidade bíblica, né, que se propõe a ser bíblico, e você como mulher que entende também de Bíblia, que é teóloga, enfim, qual é a sensação, o sentimento, né, enfim, que resposta tu dá a isso, né, o que tu também tem produzido, pensado, enfim? Na verdade, eu acho que por muito tempo o meu foco tem sido as páginas de feminilidade bíblica, que são o outro lado disso, né? E eu tenho batido nisso, que no começo eu chamava de feminilidade açucarada, daí achei que era muito, muito pejorativo, mudei pra feminilidade exclusiva, e tô batendo nessa mas açucarada tá bem luz, né? Aquele cristianismo de açúcar. Acho que o Luiz faz uma analogia dessa, né? Mas aí eu achei que tava. Eu achei que era muito, muito agressivo. Deboche, muito deboche. Aí eu chamei de feminilidade exclusiva. Tô fazendo essa defesa há tempos e toda vez que faço, chove. Hate. Essa de masculinidade, eu confesso que eu acho engraçado. Mas assim, engraçadas a face value, né? Porque no fundo elas são perigosíssimas. Mas quando a gente olha, a primeira coisa que a gente quer fazer é rir. E eu acho que pra mim elas são mais engraçadas, porque assim, eu tô casada há 8 anos esse ano. E o meu marido, ele é o oposto quase total dessas páginas. Ele é o homem mais, assim, emocional. Cuidado, que você vai dizer, Francine, nosso querido William. Não, ele é absolutamente, assim... Ele é sensível, ouve bar. Ele chora. Ele ama This Is Us. Mas ele é muito emocionalmente inteligente, que eu acho que é algo que falta muito nos homens, na maioria dos homens. Ele é sensível, ele tem essa conexão com as suas emoções, enfim. É um homem que não gosta de caçar, não gosta de barba, não gosta dessas frescuras, tudo que esses caras defendem. Então, pra mim, quando eu vejo Bo, e eu vejo o quanto ele é muito, muito, muito parecido com Cristo, e o quanto de Cristo eu reconheço nele, na gentileza, na sensibilidade, no escutar, no cuidar, todas essas coisas que não são incentivadas nessas páginas, pelo contrário, eu só consigo rir, porque eu acho que quando a gente tem essa realidade que bate de frente com essas bobeiras que são pregadas, a gente fala, meu, é tão absurdo. Mas infelizmente, isso que é o problema, infelizmente, essas páginas estão formando não somente homens que vão tentar casar com mulheres que vão sofrer na mão desses homens, mas elas também estão querendo, elas são de certa forma formando as esposas de homens que talvez sejam mais como Bo, que deveriam ver homens como Bo como a bênção que eles são, e acabam falando, não, você precisa ser mais red pill. O que você não pode lavar a louça, vai perder a sua energia masculina se você lavar a louça. Pois é. Então assim, eu acho que... Nossa, eu ouvi essa. Eu não gosto de lavar louça, eu confesso. Minha mulher também não. Melhor coisa que você faz. Eu comprei uma máquina de lavar louça, resolveu. Eu acho que, pra mim, a grande sacada do Iago ter escrito esse livro, e eu acho que eu escrevi isso no prefácio, é pelo Iago ser, primeiro, um pastor, então não tá vindo de uma pessoa que não tem esse conhecimento de causa, de que, como ele disse, que não tá dia a dia com essas mulheres que estão sendo caladas. Segundo, por ele ser conservador, né, como a gente já falou, ele tá trazendo esse de dentro da nossa própria crença. Eu acho que por ele ser também famoso na internet, isso vai levar esse livro, que é um livro tão necessário para muito mais gente do que levaria se fosse outra pessoa escrevendo. Pra bem ou pro mal, vai ter gente que vai ler porque quer contradizer, e aí Deus, assim, permitindo, vai ver que as denúncias são válidas. E por fim, por ser homem. E eu falo isso, meu marido até tinha falado, não, você precisa cortar isso do prefácio. Porque no prefácio eu falo que muito do que ele disse, não tudo, com certeza, e ele disse melhor que eu, mas muito do que ele disse foi dito no meu livro, e recusado, não lido, por quê? Por ser mulher, a mulher vai falar da mulher, claro, a mulher vai defender a mulher, enfim. Mas ele ser homem, já dá infelizmente, esse valor extra pro que ele tá falando, né? É um homem que tá falando, então os homens vão ler, né? Quando um livro é chamado Igreja que Cala as Mulheres, escrito por Francine Veríssimo Walsh, metade dos homens já não vai ler, dali pra mais. Então eu creio que Deus tem levantado uma geração, querendo ou não, de pessoas jovens como nós, não para bater contra as gerações anteriores. É o que ele disse sobre o Piper e o Gruden, né? A gente tem muito para aprender com essas pessoas. Mas para talvez ver aquilo que eles perderam, um ponto cego daquilo que eles fizeram, e que a nossa geração tá tentando ver e tá vendo mais na nossa pele. E a nossa geração vai ser corrigida pela geração seguinte, com certeza. Então, assim, é um ciclo, né? Querendo ou não. Mas eu tô dando graças a Deus porque eu vejo que Deus tem levantado uma nova geração de escritores no Brasil que não estão difundindo esse cristianismo que se parece tão pouco com o coração de Cristo, né? Que se
parece tão pouco com o coração manso e humilde. Eu acho que essa é a questão quando a gente olha pro movimento Red Pill, não consigo colocar Jesus Cristo encarnado naquelas qualificações. Eu realmente não consigo. Então, eu acho que quando a gente volta pro coração de Cristo, a gente volta... Por isso que eu falei que o título é absurdo, né? Uma igreja que cala mulheres deveria ser algo absurdo, mas não tem sido, então. Quando Jesus acabou dando um tipo de voz para as mulheres que não existia naquela cultura daquele tempo, né? Então, quando mulheres não eram aceitas sequer como testemunhas em tribunais, o testemunho de uma mulher não valia no tribunal. E aí mulheres são tratadas como martíria, né? Como testemunhas, que era o termo usado para testemunhas de tribunal, e elas são as primeiras a testemunharem a ressurreição de Jesus para comunicar isso aos apóstolos. Isso mostra justamente um tipo de valor que Jesus está dando para as mulheres que, infelizmente, o mundo não dava. Igrejas deveriam ser lugares para tratar as mulheres de forma muito mais respeitosa e amorosa, quando, na verdade, muitos usam um tipo de complementarismo para justificar violência e abuso, né? Eu lidei com um caso aqui na igreja do cara que xingava a mulher, humilhava e dizia que ela tinha que calar a boca porque ela tinha que ser submissa a ele. Isso é o complementarismo bíblico? Não é. Ah, Iago, mas isso tá errado. Tá errado, mas por que isso ainda existe? A gente tá pregando contra isso? Tá explicando que complementarismo não é isso? Né? Porque se a gente não tá fazendo isso, a gente vai estar vendo esse cenário de abuso crescerem, como a gente tem visto crescer em vários lugares, em vários contextos, dentro do ambiente reformado no Brasil, nos Estados Unidos e em várias outras culturas aí pelo mundo. Esse lance da submissão da mulher é sempre um tema quente, né? E o Iago aborda isso também dentro do ponto de vista dele, que acaba, né? Infelizmente é isso, né? Muita mulher sofrendo, apanhando, porque tem que ser submissa, tem que proteger o seu lar, tem que aguentar isso em nome da família. Então, muitos abusos. Pastor manda orar e só isso. É. Você lembra do caso da Sara Mariano, que foi assassinada pelo marido? Rapaz. Eu cito isso no livro. Ele participa de um podcast com outra pessoa, em que ele no podcast indica que a mulher que apanha do marido, ela ore. Nada de polícia não. Aí a convidada do podcast repreende ele. E ele depois mata a mulher dele. Então assim, o que ele tava fazendo? Ele tava produzindo uma teologia a partir do lugar dele de violento, de abusador, né? Quanta teologia que é feita no púlpito não provém de um lugar de abuso. E a gente não sabe. Pesado, pesado. Mas olha só, gente, tem muito mais coisas que o Iago aborda no novo livro dele. São 8 capítulos, tá bom? E nós temos aqui a criação. A Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem? Submissão. A Bíblia diz que a mulher deve obedecer ao homem em tudo? Violência. A Bíblia justifica e encobre o abuso contra mulheres? Divórcio. A Bíblia diz que a mulher não pode divorciar por qualquer motivo? Ministério. A Bíblia proíbe a atuação feminina na igreja? Vestes. A Bíblia diz que mulheres não podem usar calças, maquiagem ou adornos? Cobertura. A Bíblia diz que mulheres precisam usar véu e cabelo comprido? Emprego. A Bíblia diz que a mulher não pode trabalhar fora, ou seja, 269 páginas tratando desse tema que é sensível. Tem a apresentação da Norma Braga, o prefácio da Francine, tem também a aprovação de Carol Bazo, que me mandou mensagem agora, lamentando profundamente porque não pôde participar da gravação deste episódio, mas amou o livro e queria estar muito aqui presente e tal. A Carol é uma grande amiga, ela escreveu uma das recomendações do livro, junto com a Gabriela Bevenuto, Ana Ruth Cavaco, a Jacira Monteiro, Renata Veras. Muitas mulheres têm produzido boa teologia no Brasil. Eu sou um homem escrevendo sobre mulher, né? Então isso gera antipatia na galera mais de esquerda, mas gera mais abertura no pessoal mais de direita. Então, talvez eu alcance um público que precisa disso. Mas eu acredito que esse é um material que foi feito com muito carinho, com muita sensibilidade pastoral, principalmente. Por mais que seja um livro de teologia bíblica, tô discutindo teologia no livro inteiro, interpretação de textos bíblicos, exegese de grego e de hebraico, eu tô fazendo isso a partir de quem tá pastoreando mulheres em situação de abuso. Que pastoreia muitas mulheres, lidou com muitos casos, levei muita mulher em delegacia, aí conto muitas dessas histórias no livro, pra ilustrar os pontos que são colocados aqui. Por mais que eu tenha falado que a motivação veio do Douglas Wilson pro Brasil, meu próprio Ministério Pastoral, esse virou um tema urgente pra mim, porque eu precisava também instruir minha própria igreja. Então, muito do que eu coloquei nesse livro aqui, era parte do que eu instruí o meu próprio presbitério, sobre como é que a gente vai lidar com esses temas que estão surgindo aqui no meio da gente. Esse livro é importante pra pastores. Espero que pastores, lideranças, presbíteros possam ter acesso a esse material para poder pensar e saber como lidar melhor com esses temas em suas igrejas. Membros de igreja que leem isso podem incentivar que esse livro seja usado para estudos de mulheres, para estudos de liderança, porque esse é um livro importante para poder ajudar a mudar boa parte da teologia que tem justificado coisas erradas em nossas igrejas. Sensacional. Fran, obrigado. Você já deu a sua palavra final anteriormente ali, ou você tem mais alguma coisa engatilhada aí? Eu também não quero te atrapalhar na sua agenda. Não, eu fiz o meu rant ali naquele momento. Sensacional. Obrigado por ter tirado um tempo pra estar com a gente aqui, Fran. Eu endosso esse livro demais, assim, claro que o Iago é meu amigo, então eu sou suspeita.
Mas eu acredito de todo o coração que é um livro profundamente necessário para fazer a igreja voltar ao coração de Cristo. Muito bom. Iago, sempre bom estar contigo, tamo together. Parabéns por mais esse livro aí. Alegria minha, sempre uma honra. E Deus te abençoe nesse tempo que você vai ficar fora aí lá, trabalhando nos States, e me traz uma camiseta maneira. Beleza? Gente, ficamos por aqui para você adquirir o livro. Os links estão aqui na descrição deste BTcast. Tem o link da Amazon e também o link da editora Plenitude para você adquirir aí a nova obra de Iago Martins, Igrejas que Calam Mulheres, lançamento da Mundo Cristão. Voltamos na semana que vem com o BTcast e mês que vem com mais um episódio do BTcast MC, trazendo um lançamento da Mundo Cristão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.